Gênesis, capítulo 6. Deixa marcado aí, tá facinho, né? Deixa marcado aí. Você vai agora em Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Primeiro livro do Velho Testamento, agora o primeiro livro do Novo Testamento. 24, 3 e depois vamos para o 38, tá? 24, versículo 3. E estando assentado no monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 38. Aliás, 37 e 38 e 39. 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Diga amém. Amém. Coloque a Bíblia sobre o teu coração. Feche teus olhos, todos, e vamos falar com Deus. Amém? Pode tomar o teu assento. Nós vemos aqui que os discípulos se achegaram até Jesus e perguntaram: o que vai suceder? Quais são os sinais que vai suceder a tua vinda? Que em tudo se acabará. E Jesus, ele vai dar alguns sinais do que vai suceder, o que vai acontecer, que vão ser os sinais da sua volta, que será o fim de tudo aqui. E o que me chamou a atenção, dentre os sinais que ele deu, foi o que está no versículo 37 e 38, que fala assim, ó: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha para mim aqui. O Senhor vai comparar um dos sinais com o que sucedeu no tempo de Noé, na mesma geração de Noé. Repare que aqui essas pessoas do tempo de Noé, Cristo está afirmando que essas pessoas, elas viviam despreocupadas, se tratando com as coisas de Deus. Elas se casavam, elas comiam, bebiam e pouco se importavam, se tratando com as coisas de Deus. Repare que a geração de hoje é a mesma coisa.
eles esquecem de Deus. Eles vivem como se nunca tivessem que prestar contas a ninguém. Eles vivem como se nunca tivessem que um dia prestar conta do que fizeram e não fizeram diante de Deus. Então, aqui, Noé avisou aquele povo. Eles foram avisados. Noé pregou. Só que eles não ouviram, não deram ouvidos. Agora ele vai comparar Jesus, essa geração aqui, a volta dele com a geração de quem? De Noé. Vamos ler aqui como que era o tempo de Noé, o povo. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Gênesis 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Diga misericórdia por isso. Olha para mim aqui, por favor. A nação que Deus criou tão perfeita, a criação de Deus, o homem, se corrompe no seu pecado. Adão e Eva vão pecar, vão cair, vão se tornar homens caídos. A partir daqui a geração está caída. A geração que andava na viração dos dias com o Senhor, agora se torna a arqui-inimigo de Deus. Eles são agora uma geração caída e inimigos de Deus, devido ao seu pecado. E não acaba por aí. A geração, a cada dia que vai se passando, Deus viu que eles eram pessoas más, foram se tornando pessoas más. Então, na época de Noé, o próprio Deus viu que os homens eram maus, e os seus corações, a sua mente, era continuamente má. Então Jesus viu que o homem caiu, que o homem agora está caído, totalmente mal em seus pecados. Hoje é a mesma coisa. A geração de Noé é a mesma coisa que a geração de hoje. Uma geração má, perversa, uma geração que guarda maldade no coração. Repare nos jornais, nos telejornais, o que tem acontecido, quanta maldade, como aumentou a maldade do homem, como o homem pensa a maldade. Às vezes eles te abraçam, mas as suas mentes pensam maldades sobre você. São pessoas más, corruptas, imorais, caídas, sem Deus, sem esperança. Essa é a geração de Noé. Essa também é a nossa geração, uma geração totalmente depravada. Quem entendeu até aqui? Como lemos lá em Mateus, aquelas pessoas estavam se importando tanto com seus negócios, com a sua vida, se esquecendo de Deus, esquecendo-se do Senhor. Hoje é a mesma coisa, amados. Até os crentes estão esquecendo de Deus. O ímpio esquecer de Deus, acontece, eles são assim mesmo. Mas os próprios crentes, eles vivem como se Deus não existisse,
como se ele não fosse voltar, como se Jesus não fosse voltar. Então olha para mim aqui para você entender o que eu vou te falar agora. A mensagem de Deus para Noé é essa, 6,13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Diga misericórdia. Deus falou: o fim de toda a carne é chegada. Por quê? Porque a terra está cheia de violência. A terra hoje está cheia de violência? Sim ou não? A cada dia que passa, infelizmente, a violência tem crescido. Mas Deus, para salvar Noé e a sua família, manda Noé construir uma arca, chamada Arca de Noé. Não havia chovido ainda na terra, e Deus vai enviar um dilúvio para que a nação seja destruída. E olha só agora, Gênesis 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. 7:7 agora. E entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Diga amém por isso. Entenda que eu vou te falar agora. Choveu 40 dias e 40 noites. A geração foi totalmente destruída, menos a família de Noé. Noé pregou. Noé foi um pregoeiro da palavra. A Bíblia diz que ele foi usado pelo Espírito de Deus para anunciar. Só que eles não creram e foram destruídos. Olha o final daqueles que não creram. Olha como vai ser o final daqueles que ouviram o Evangelho e não creram. Serão destruídos. Olha o fim deles. No tempo de, lá em Mateus, que eu te falei, Mateus 24, aquele povo esqueceu de Deus. Viviam mais para si do que para as coisas de Deus. É igualzinho você. Está aqui hoje. Você se preocupa tanto com as suas coisas e se esquece das coisas de Deus, que é o principal. Buscar primeiro o reino de Deus, amado, e a tua justiça. Primeiro vem as coisas eternas. Primeiro vem as coisas espirituais. Depois vem as outras coisas. No tempo que Jesus falou aqui para os discípulos, falou: é como no tempo de Noé. Eles casavam, se davam em festa, estavam preocupados com outras coisas, esquecendo de Deus. Esqueceram de Deus, agora vão morrer no dilúvio. Olha só a tristeza que é de uma nação que esquece de Deus. Não abra sua Bíblia, mas escute, Salmos 9:17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Esse é o fim de quem não ouviu o Evangelho, não deu ouvidos ao Evangelho.
aqueles que ouviram, mas não creram, aqueles que até ouviram, mas não deram crédito ao que foi pregado. Eu não sei tal que Noé pregou. A Bíblia não diz qual é o teor da mensagem de Noé. A Bíblia não diz, pode pesquisar, não diz. Mas mesmo assim, eles não deram crédito à voz de Noé. Olha o perigo daqueles que não dão crédito à voz de Deus. Agora vão morrer no dilúvio. Eu quero mostrar algo maravilhoso para você, bem simples, mas maravilhoso. A semelhança entre a arca de Noé e Jesus Cristo. Você vai entender agora. Nós lemos aqui que Noé e a sua família entrou na arca. Certo? Gênesis 7, versículo 16. E os que entraram, macho e fêmea, toda a carne entraram, aonde? Na arca, como Deus tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. Diga amém por isso. Olha para mim aqui. Outras Bíblias estão assim, ó. E os animais entraram, foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Então o Senhor fechou a porta. Olha a semelhança agora entre a arca de Noé e Jesus Cristo. Repara aqui, olha aqui. Olha a semelhança. O Senhor fechou o quê? A porta. Após a família de Noé entrar na arca, após os animais entrarem na arca, o que Deus fez? Ele fechou a porta ou as portas? Então, quantas portas haviam na arca? Uma porta. Só havia uma porta para eles entrarem na arca e serem salvos. Você já entendeu, né? Já entendeu ou não? Lá, não precisa abrir não para ser rápido, para não dar tempo. Eu vou ler aqui para você. João 10, não precisa abrir não, tá, para ser rápido. João 10, 9. Olha o que Cristo diz. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Assim como havia, olha para mim aqui, assim como havia só uma porta na arca para o povo entrar, Noé e a sua família, só havia um meio, só havia uma porta para que eles se salvassem. Jesus fala, eu sou a porta. Só havia um meio de Noé se escapar do dilúvio, ser salvo, é entrando pela porta da arca. Só há um meio de um homem ser salvo. Não há dois, não há três. Só há um meio. E qual que é o meio? Jesus Cristo. Ele é a porta. Não há portas, há só uma porta. Há um caminho estreito e uma porta estreita. E Ele é a porta. Então, meus amigos, não tem como entrarmos na salvação por boas ações, por boas obras, por bondade, por caridade. Mas só há um meio de entrar na salvação, é estando em Cristo, é entrar pela porta que é Cristo, não há outro meio. Assim como havia só uma porta para Noé ser salvo, só há uma porta.
para você ser salvo também. E essa porta se chama Jesus Cristo. Alguns entraram na igreja, mas nunca entraram na porta. Eu aprendi uma coisa: religiões geram religiosos. Quem entra pela porta geram pessoas salvas e libertas por Cristo. Só havia um meio de Noé ser salvo daquele dilúvio. Entra na arca pela única porta. A arca tipificava, assemelhava-se a Cristo que viria mais à frente. Então escuta isso, não há outro meio para o homem ser salvo. Alguns pensam que por boas ações, por ajudar ao próximo, por estar dizimando e ofertando, eles vão alcançar a salvação de suas almas. Se engana você, meus amados. Somente aqueles que entraram pela porta serão salvos. E a porta não é a religiosidade. A porta não é apenas ter ato de caridade. Alguns entraram pela porta da igreja, mas nunca pela porta que é Cristo. Agora, abra comigo aí em Atos, capítulo 4. Atos 4. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Atos 4. Quem achou, diga amém. Amém? Antes de ler com você, olha para mim aqui. Quem já leu a Bíblia vai lembrar que em Atos 3 havia um homem coxo de nascença. Este homem ficava à porta do templo pedindo uma esmola. E ele foi curado. E após ser curado, ele entrou no templo, se alegrou, louvou ao Senhor. Ele adorou a Deus. E agora Pedro vai começar a pregar para eles lá dentro, pregar sobre Jesus e a ressurreição dos mortos. E a cúpula dos religiosos não gostaram e prenderam Pedro e o seu povo. Agora Pedro está preso. No dia seguinte, no outro dia, eles chamaram Pedro e Pedro começou a anunciar para eles, cheio do Espírito Santo, algumas coisas. E o que eu achei importante que Pedro anunciou foi isso. Atos 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Vamos aplaudir o Senhor por isso, amém? Após Pedro ser interrogado, ele vai dizer algumas coisas para aqueles religiosos. E uma delas é essa, que está no versículo 12. E nenhum outro há salvação. Escuta, em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Assim como Noé precisou entrar na arca, na porta, só havia uma porta. Assim como Noé
precisou entrar pelaquela porta para ser salvo. Só havia aquela porta para a salvação. Só há uma porta para a salvação. Só há um nome para a salvação. Só há uma pessoa para sermos salvos. E quem que é esse? Jesus Cristo. Quando eu li lá em Gênesis que a terra se corrompeu, os moradores se corromperam. Olha para mim aqui, amado, atento aqui, ó. Pregação é aqui, ó. Quando eu leio que a geração se corrompeu, a maldade cresceu, eles não queriam saber de Deus. E eu vejo o dilúvio chegando e varrendo toda a terra, varrendo os moradores, os habitantes, menos Noé e a sua família. Eu entendo que Deus, vendo tudo aquilo, Deus se irou. E uma forma de Deus demonstrar sua ira foi enviar o dilúvio para destruir aquele povo. Repare que alguns de nós, parece que Deus foi mal, né, em matar todos. Não, os homens eram terrivelmente maus. Eles eram maus de coração. Eram homens terríveis. A maldade estava na ação e na mente. Homens terríveis. Então, escuta isso. A ira de Deus foi enviada através do quê? Do dilúvio. E como Noé escapou da ira de Deus? Entrando pela porta e estando na arca. A arca simboliza quem? Quem? Não, eu não escutei. Quem? Jesus Cristo. A arca simboliza Jesus Cristo. Então Noé, com a sua família, para escapar da ira de Deus, tiveram que entrar pela porta. Eu sou a porta, Jesus disse. Entrando pela porta, estando na arca, eles foram livres, escaparam da ira de Deus. Amados, Deus está irado com essa nação. E cabe a nós estarmos em Cristo. Porque se estivermos em Cristo, entrando pela porta, escaparemos da ira de Deus. Para terminar agora, a porta se fechou, certo? Quem fechou a porta? Noé ou Deus? Hã? Tem certeza? Hã? Quem fechou? Deus ou homem? Tem certeza? Tá certo. Deus fechou a porta por fora. Já leu na Bíblia que diz: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Vamos aplaudir o Senhor. Porque o Senhor fechou por fora. Talvez alguém queria abrir a porta, não é alguém, não. É justiça. A porta que eu fechei, ninguém abre. Sabe o que quer dizer isso? Vai chegar um tempo que os que estão na arca estão, os que não estiverem não vão estar mais. Não adianta mais clamar, não adianta mais gritar e falar: Senhor, abre a porta. Não adianta. Acabou a graça, acabou a misericórdia, acabou o tempo do perdão. Acabou. Alguns vão clamar: perdoa-me. Acabou. Acabou a misericórdia, acabou a graça, acabou. A porta se fechou. Os que estão na arca estão. Os que não estão vão enfrentar a ira de Deus. Agora, olha isso. A porta estava fechada.
Quem fechou? Deus. Adiantaria alguém clamar, abra a porta? Adiantava? Mateus 25 para terminar. Aliás, quase terminando. Mateus 25. Só voltar um pouco aí. Mateus 25, versículo 11 ao 13. 25, 11 ao 13. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, faz o quê? Abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço, ou que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olha para mim aqui. Aqui é a parábola das 10 virgens, 10 nécias e 10 prudentes. Essas mulheres estão esperando o noivo. Porém, o azeite acabou de 5 virgens. E elas queriam comprar os seus azeite, porque o noivo chegou. Mas não há mais tempo. Não há como. E agora elas vão chegar e vão bater na porta, dizendo: noivo, abra a porta. Abra a porta, queremos entrar. Ele vai dizer o quê? Eu não te conheço. Vigiai, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então repare que essas mulheres, elas batem na porta querendo entrar, mas não tem como. Quem está fora não pode entrar mais. Então, irmãos, só há um nome, só há uma porta. Assim como a Arca de Noé só havia uma porta para entrar, para se salvar da ira de Deus, só há um nome para sermos salvos, e esse nome é Jesus Cristo. Somente nele a salvação, somente nele. E para terminar, não abra não, mas lá em Marcos, um homem vai chegar até Jesus, falando sobre seu filho que está endemoniado. Vai falar: ó, seus discípulos não puderam expulsar o demônio dele. E Jesus vai dizer assim: ó, tudo é possível que crê. E ele vai dizer assim: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Quer dizer, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. O que eu quero dizer com isso? Talvez você entrou aqui hoje, está ouvindo a pregação, fala: pastor, eu não consigo crer em Jesus plenamente. Eu não consigo depositar toda a minha fé em Cristo. Eu não consigo depositar a minha fé totalmente que Ele virá um dia. Eu não consigo, pastor. O que eu faço? Faça como este homem. Fala: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda na minha incredulidade. Eu não estou verdadeiramente crendo em tudo que eu ouço da Bíblia. Não consigo crer que breve o Senhor virá. Eu não consigo crer nas suas palavras. Então, Senhor, me ajuda na minha falta de fé, na minha incredulidade. Essa é a tua oração, irmão. Se você entrou aqui hoje, olha o que eu vou te falar. Tem pessoa aqui dentro
que não consegue crer ainda que Ele voltará, não consegue depositar a confiança na salvação em Cristo Jesus. Então eu te digo, a sua oração é essa: Senhor, me ajude na minha falta de fé. Essa é a tua oração de hoje. Você que não consegue crer plenamente em Cristo, eu creio. Eu consigo crer, mas alguns não, tia. E essas pessoas, elas precisam ser o mais claro possível com o Senhor. Dizer: Senhor, eu não consigo crer. Me ajuda na minha falta de fé. Eu tenho a certeza que o Senhor te ajudará. Então, só há uma porta na arca de Noé. E só há uma porta para que eu possa entrar e ser salvo. E é Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Não há Maria, Paulo, Santo Expedito que possa salvar você. Só há um nome e é Jesus Cristo. Amém?